Agora vamos falar sobre saúde, porque à medida que o corpo envelhece, é natural que ele passe por mudanças, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos homens, uma das condições está relacionada ao aumento da próstata, um problema chamado de hiperplasia benigna da próstata. Neste mês chamado de Novembro Azul, nós já falamos sobre a importância dos exames. E hoje nós vamos conhecer uma técnica criada há poucos anos nos Estados Unidos que já tem ajudado milhares de pessoas. No Brasil, existem poucos aparelhos e um desses aparelhos está aqui em Joinville. Para nos falar quais as técnicas e as vantagens desse tratamento, eu recebo o médico urologista, Dr. Roberto Junqueira. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado. Na semana passada, nós falamos então um pouco sobre a importância, do homem ir ao médico, especialmente a questão da próstata, que depois de uma determinada idade se torna obrigatório, não é mais nem optativo. Então, para quem de repente não acompanhou a entrevista ou ainda tem uma resistência sobre esse assunto, eu começo lhe perguntando quais os problemas mais comuns, mais frequentes na próstata. Bom, vamos de uma maneira sucinta. A próstata tem mais doenças, as três principais, é o aumento benigno, o câncer e a infecção. Tá? São tratamentos diferentes, com técnicas diferentes. O que nós fizemos foi o do tratamento de aumento benigno de próstata. Para o aumento benigno de próstata, vai depender de algumas coisas. Essa técnica se chama minimamente invasiva. Tá? É uma técnica que usa para próstatas até 70 gramas. Qual seria o tamanho, o peso normal de uma próstata? Existe a escola americana, a escola europeia, vai de 30 a 40 gramas. Tá? A escola europeia vai até 40 a 30, mas não é o tamanho só, é a obstrução que ela causa na bexiga. Ah, então a pessoa de repente, mas a minha próstata está tamanho normal, de sempre, não houve um aumento. Não significa que não exista um problema, não, então? Pode ter problema com próstata se considerar tamanho normal. Então, por isso que a gente enfatiza que não é o tamanho e sim a obstrução. Para isso, existem alguns exames a serem realizados. Perfeito. Então a gente vai focar hoje, porque é um dos mais comuns, assim, ou não, na clínica. A hiperplasia é muito comum, nós não estamos falando do câncer, tá? É outro tratamento. É muito comum e, não vou dizer todos, que é muito perigoso falar, mas grande parte dos homens acima dos 40 anos vão ter algum tipo de problema prostático. Tá? Inclusive, estou falando da hiperplasia. Tá? Com dificuldade de urinar, aumento de frequência de urinar, jato diminuído. E esses pacientes que têm que ser observados também anualmente. A gente sabe que a cultura do brasileiro, mais hoje em dia do que reclamar que não existe acesso a tratamento, é a própria barreira cultural. O medo de dizer que está com problema, de fazer o exame, medo de achar que isso pode estar relacionado a uma futura impotência sexual. Então, às vezes, deixa de se cuidar por causa disso. No entanto, hoje existem inúmeras formas de tratamento. Esse tratamento que a gente vai falar especificamente, ele é indicado para qualquer tipo de aumento da próstata? Não, é só um próstata, como eu tinha comentado, até 70 gramas. Perfeito. Existem alguns critérios, alguns exames a serem tomados. A vantagem da técnica, pois não. Não, doutor, eu ia pedir então para a nossa editora de imagens já colocar na tela a imagem de uma próstata aumentada, que daí o doutor vai poder... Essa imagem, doutor, pode comentar. A imagem do meio se chama hiperplasia, que fecha o canal da urina, a primeira. A do meio é passando o aparelho para fazer a diminuição, que injeta um produto dentro, que é a água quente, ou vapor quente, e a terceira é a próstata aberta. E como se chama esse tratamento? Rezum. É uma máquina, né? É uma máquina, toda máquina tem um médico atrás. E esse médico que nos trouxe a técnica, ajudou a trazer para o Brasil, ele teve em Joinville e nos ajudou a iniciar com esse tipo de técnica. Tiane, nós temos a imagem, então, de como foi o procedimento no Bethesda? Não exatamente essa, mas o doutor pode comentar essa, por favor. É introduzido um aparelho pelo canal da urina e uma agulha é introduzida na próstata. Vocês vão ver a agulhinha sair ali do lado, se a imagem for mostrar, e é injetado em 3 a 4 pontos, até um pouco mais, olha lá, injetando
o gás e vai destruindo as células, necrosando, e com o tempo isso vai diminuindo, tá? E doutor, me chamou muita atenção o tempo desse procedimento. O tempo do procedimento em si, vamos colocar, exagerando, é 5 minutos. 5 minutos. Se fosse com... Precisa internar? Não, é ambulatorial. Vamos lá, como eu falei, é uma das técnicas. Existem vários outros tipos de técnicas que para fazer esse tipo de cirurgia, que a gente chama o padrão ouro, a ressecção normal, tá? Existe uma técnica com laser que não é minimamente invasiva, que são para próstatas grandes, chama ROLEP. O tradicional, que é abrir parte do abdômen inferior. Aí sim nós temos a imagem, então, o senhor participou, né? Participei. Eu até disse que esse aparelho já estava em Joinville, mas ele vem a Joinville para que esse procedimento seja feito, né? É isso. O doutor Truzzi, essa é a equipe da Uroclínica, tá? Fazendo os primeiros procedimentos. Foram 4 pacientes, foi sucesso, tá? Uma coisa que sempre eu enfatizo, que os resultados não são imediatos, tá? Então isso é importante saber. A vantagem do procedimento é que você faz uma sedação, tá? Lá é o aparelho com soro quente, com vapor quente, e o próprio aparelho calcula o tempo que fica dentro da próstata. Então ele penetra, dá 9 segundos, daí você tira e vai fazendo as punções na próstata. Doutor Roberto Junqueira, como médico muito experiente, professor também, né, dos futuros médicos, ele tem uma preocupação, então, em deixar claro, é uma técnica nova, não significa que as demais não funcionem. Cada uma tem uma indicação. Mas hoje a gente está trazendo para mostrar para você que muitos homens, né, nesse momento, podem estar diante dessa situação e preocupados, né, em conhecer as técnicas, em saber se é possível fazer aqui em Joinville com segurança. É possível fazer, hoje nós estamos bem seguros, qualquer hospital teria a condição de fazer. O que segura um pouco o procedimento, por enquanto, mas é tudo questão de demanda, não é um preço exorbitante, mas é o preço do kit que ele, com a demanda que vai haver no Brasil, porque isso daí vai surgir no Brasil todo, e quase todos os hospitais eu acredito que vão ter isso daí, mas precisa de um preparo da equipe para isso. E estamos falando que existem no momento apenas 9 aparelhos no Brasil. Esse aparelho veio de São Paulo, foram feitos os procedimentos aqui em Joinville, isso significa que tem um custo muito alto. A gente não vai falar em valores, né, porque isso varia conforme também a clínica, o hospital que realiza, né, doutor? Isso. O kit, vou dizer que é o mais caro, que é a Boston que fornece, né? Que é aquela pistolinha que vocês viram ali. Porém, o hospital, acredito que o preço será de uma endoscopia digestiva, tá? Então vai baratear muito o preço hospitalar, tá? Como eu falei, o kit é o mais caro. O plano de saúde e o SUS ainda não oferecem? É porque não está na ANS. A hora que entrar, daí o plano vai ser, não digo obrigado, mas deve colocar dentro dos seus padrões. Não é um método novo, é um método que tem mais de 10 anos. Ele é novo no Brasil, que chegou em junho no Brasil, e o doutor que veio de São Paulo, que é o doutor Truzzi, que trabalha nos hospitais lá de Padrão, ele trouxe essa técnica para o Brasil e foi um dos pioneiros. Perfeito, parabéns ao senhor, a toda a equipe que participou. A equipe obeteça, né? E doutor, ainda que a gente tenha falado na semana passada sobre o Novembro Azul, acho, minha opinião, que é importante que o senhor, como homem e médico experiente, também reforce a importância de quem está nos assistindo fazer os exames. É importante porque, vamos lá, mudando para câncer de próstata, que não tem nada a ver com esse procedimento, 1 a cada 6 homens vão ter, e é importante sim procurar urologista, fazer toque e os exames de sangue que são rotina. Doutor Roberto Junqueira, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade de esclarecer.